vocês já tiveram a oportunidade, né, de ter alguma disciplina com Augusto, tá? Então, o professor Augusto, hoje ele vai falar para vocês sobre energia fotovoltaica, tá? Que hoje, né, é uma das fontes de energia que estão sendo bem debatidas aqui no Brasil, né? Está se desenvolvendo aí e a gente espera que ela cresça cada vez mais, tá? Inclusive, eu sou um dos adeptos à energia fotovoltaica, tá? Estou gerando aqui na minha residência e está me dando um retorno tremendo, tá? Então, assim, hoje em dia é um ícone, né, na questão de geração própria, tá? E o professor Augusto aí vai dar umas dicas boas aí pra gente, certo? Aí vocês vão ter uma pessoa de larga experiência nessa área, tá? E em outras também, tá bom? Então fica com você, professor Augusto. Muito obrigado pela participação, tá? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao professor e amigo Adjair aí por esse convite, né? Nossa satisfação estar, revê-lo aí também. A gente está com vocês aí nesse bate-papo. E quero, assim, também dizer que sinta-se à vontade para ser uma aula mesmo, entendeu? Assim, participar a hora que quiserem, precisa ter formalidade, né? Uma palestra formal que só tem as perguntas ou as participações depois. Então, fique à vontade a qualquer momento, interceder aí, tá certo? E perguntar e complementar com a experiência, o conhecimento que vocês têm, tá certo? Então, eu vou colocar aqui a apresentação já para a gente iniciar, certo? E deixa eu ver aqui. Engraçado que agora... Deu certo, não? Chegou. Agora vai dar certo. Pronto, clique na tela, em cima da tela da apresentação. Apareceu aí? Isso. Chegou? Tá chegando. Ok, Augusto? Deu certo? Deu certo. Pronto, então eu vou iniciar. Então, veja bem, nosso tema hoje, né, energia solar fotovoltaica, estado da arte e seu crescimento no Brasil. Então, eu vou fazer um panorama mundial e brasileiro da situação atual do uso da energia solar fotovoltaica, né? Então, a energia solar fotovoltaica vem crescendo muito rapidamente nos últimos anos. O crescimento está exponencial, como eu vou mostrar em algumas figuras mais na frente, né? O Brasil atualmente está em torno de 200% aí o crescimento ano a ano. No mundo não é diferente. E ela está se destacando, né, como uma das 3 formas de energia que vai prevalecer aí mais na frente na matriz elétrica mundial. Então, a partir de 2030, e dando continuidade, mas com certeza em 2050 ele vai ter uma matriz elétrica mundial composta principalmente por energia solar fotovoltaica, a eólica e a biomassa. Então, eu gosto sempre de ressaltar também, né, já que eu estou falando para alunos, e isso é um mercado de trabalho para vocês aí que já estão concluindo o curso e já pode aí entrar no setor, tá certo? E já contribuir com o seu crescimento, claro, e tirando proveito aí dessa oportunidade que esse setor está trazendo para o nosso país, tá certo? Então, o sumário aqui do que a gente vai tratar, eu vou falar um pouco só da energia solar fotovoltaica. Em seguida eu falo de sistemas solares fotovoltaicos, um pouco da tecnologia usual, e aí passo também pelo, como eu disse, o panorama mundial e brasileiro da energia solar fotovoltaica, e o fechamento vai ser com a experiência aí de vanguarda que o nosso Instituto Federal do Rio Grande do Norte tem aí, porque desde 2013 entrou em operação a primeira usina solar fotovoltaica, na reitoria do nosso instituto. De lá para cá, né, foram implantados sistemas em todos os campi, com exceção do campus de Ucurutu, que ainda está sendo construído, e do campus EAD, que fica dentro do campus Natal Central. Mas a reitoria
Os demais 21 campos, todos têm usinas solares fotovoltaicas, tá ok? Então, veja bem, aqui eu começo a fazer essa apresentação fazendo algumas perguntas, né? Por que usar energia solar? Então, e aqui, claro, eu não estou concentrando somente nessa parte aqui da apresentação em energia solar fotovoltaica, mas eu estou generalizando para energia solar. E aí, veja bem, então, eu vou apresentar alguns dados contundentes justamente para responder aquela pergunta, né? Por que usar energia solar? Então, veja bem, a gente tem aqui, nessa figura, um comparativo aí em escala das várias fontes primárias de energia. Né? Então, a gente tem lá no azul, lá em cima, a gente tem o consumo anual de energia pela humanidade, e aí a gente vê as várias contribuições aí das várias formas de energia. E a energia solar, ela destaca-se consideravelmente. Né? Então, assim, o que a Terra recebe anualmente da energia solar corresponde a 10 mil vezes a necessidade, ou seja, o consumo energético mundial nesse mesmo período, ou seja, em um ano. Então, perceba que tem energia solar sobrando aí na superfície terrestre. Então, assim, isso é motivo já que aponta para a gente utilizar essa energia se ela está disponível. Né? Continuando a pergunta aí, eu apresento agora dados aqui no Brasil. Então, veja bem, pelo fato do Brasil estar próximo à linha do Equador, né, inclusive cortando a linha do Equador, praticamente todas as regiões recebem uma insolação aí de mais de 2.200 horas por ano. E esse potencial do território brasileiro ele equivale a mais de 31 mil vezes o consumo de energia no nosso país, nesse mesmo período. Né? Como dado aqui concreto, eu trouxe um dado do Balanço Energético Nacional 2019, que foi 482 terawatt-hora. Lembrando que o Balanço Energético Nacional, que é uma publicação da Empresa de Pesquisa Energética e do Ministério das Minas e Energia, é uma publicação anual. Ele não foi publicado no ano passado, né, devido à pandemia. Então, eles até mudaram um pouco. Eles publicaram um balanço energético das últimas 5 décadas. Né? Então, tem um panorama aí até interessante aí de 50 anos do uso energético no nosso país. Claro, não é somente da energia solar fotovoltaica, é de todas as fontes de energia. Mas voltando aqui ao nosso tema, então, como eu disse, próximo à linha do Equador, você tem boa parte, ou grande parte do território brasileiro coberto aí, né, com a maior quantidade de horas de radiação solar. Então, tudo isso, respondendo aqui a pergunta, mais motivos aí para a gente utilizar a energia solar no nosso país. E no caso da nossa região Nordeste, veja bem, a região ela tem a maior insolação do país. A gente atinge valores aí de 5.700 watt-hora por metro quadrado dia a 6.100 watt-hora por metro quadrado dia. Então, perceba, é uma quantidade de energia fantástica. Eu vou apresentar isso no mapa aí do Brasil, para a gente comparar com outras regiões, até no mapa mundial também. Aí eu trouxe um dado aqui, veja bem, apesar de todo esse potencial disponível no nosso território, né, a gente ainda tem uma contribuição aí dentro da matriz elétrica brasileira, da energia solar fotovoltaica, ainda baixa. Isso chega a 2%. Então, isso é dados tirados hoje, tá certo? Então, quando eu vou fazer uma palestra ou uma aula assim, eu pego os dados atualizados no dia. Esses dados aí são da ANEEL, a Agência Nacional da Energia Elétrica. Ela tem um link lá dentro do site dela, que é um Sistema de Informações de Geração. É o SIGA, SIGA. Então, ele é atualizado todo dia, melhor dizendo, e esses são dados de hoje. Então, perceba, a fotovoltaica, a energia solar fotovoltaica, ela responde por 1,87% da nossa matriz elétrica, e isso é formado por 3.914 usinas. Eu estou falando aqui de geração centralizada. E aí, mais na frente eu vou fazer essa distinção entre centralizada e distribuída. Mas eu posso adiantar para vocês que centralizada é aquela formada ou composta por usinas comerciais. São usinas com a finalidade de gerar energia para venda. Tá?
Enquanto a geração distribuída é aquela feita por consumidores de energia elétrica, que aí instalam usinas, não somente fotovoltaico, mas existem outras opções, como eu vou também falar mais na frente, e para aproveitar esse potencial. Então, aqui esses dados, como são do SIGA, da ANEEL, eles são da geração centralizada. Tá? Então, isso hoje chega uma capacidade instalada aí de energia solar fotovoltaica no nosso país de 3.288 megawatts, 3,29 gigawatts aí, né? Bom, aí que é o mapa que eu falei há pouco. Então, veja bem, isso aqui é um mapa solarimétrico aí. Então, a gente vê a radiação global horizontal. É vamos dizer, uma média anual. Então, se vocês prestarem atenção, nesta escala adotada nessa figura, e eu tenho aqui a escala ao lado, quanto mais clara a cor, né, a tonalidade de cor aí, maior o potencial. Então, vocês percebem, claro, que o Nordeste se destaca, como eu falei lá anteriormente, mas não somente isso. Eu gostaria de chamar a atenção do semiárido nordestino, ou seja, vindo lá desde Minas Gerais, né, ele tem aí os maiores potenciais dentro do nosso território, inclusive potenciais maiores no mundo mesmo. E isso é interessante porque a energia solar fotovoltaica, né, ela vai agregar agora, né, uma fonte de renda aí para o nordestino. O nordestino que, vamos dizer assim, castigado pelo sol, sempre buscou situações melhores no litoral, nas capitais. Ele agora também tem energia solar fotovoltaica, sendo uma possibilidade para gerar emprego e renda para ele. Tá? Mas, de uma forma geral, todo o nosso país, como eu também citei lá no texto, vocês percebam que ele é muito bem assim, dotado, vamos dizer assim, de insolação. Né? Ok? Comparando com o mundo, aqui a escala aqui já é de outra natureza, aqui nesta escala dessa figura, quanto mais escura a cor, maior o potencial. Então perceba ali que a gente tem destaque aí do Brasil, né? Em relação ao mundo também, mas claro, você tem outros países aí na África também que tem quantidade de energia considerável disponível, energia solar. Tá? Bom, é aqui o seguinte, pessoal, a gente, para falar de uso de tecnologia, a gente precisa falar da conversão. E eu gosto de mostrar essa figura porque isso aqui ela contempla todas as tecnologias já desenvolvidas para converter a radiação solar em energia elétrica. E aí eu quero já, desde já, colocar para vocês o seguinte. A energia solar fotovoltaica ela precisa ou utiliza a energia contida na luz solar, certo? Na luz da radiação solar. Para vocês não confundirem com a energia solar térmica, que é aquela que usa o calor da radiação solar, certo? Então são duas coisas diferentes, claro, estão contidas na mesma radiação, mas são dois entes diferentes. Então a célula solar fotovoltaica, ela, para gerar eletricidade, ela precisa da luz solar, certo? Enquanto outros meios precisam do calor. Aliás, o calor não é muito interessante no processo de conversão fotovoltaica, certo? Então, não deseja que se tenha muito calor. Né? Enquanto, claro, no outro processo, no térmico, você quer que tenha mais calor. Então, neste fotovoltaico, a gente quer luz. E o elemento que faz essa conversão é a célula solar fotovoltaica. Então, essa figura aqui, ela apresenta uma evolução na eficiência de conversão. O que é isso? É quanto eu obtenho na saída em função do que entra na célula, no caso, a luz solar, a energia contida na luz solar. Então, perceba, eu tenho aqui desde 1975 até os anos atuais. E aí você vai tendo aí todas as tecnologias, mas você, uma característica aí que a gente percebe nessa figura é um crescimento linear, né? De certa forma, vamos chamar assim, sem atingir maiores patamares em um curto espaço de tempo. A não ser quando chega por aqui, ó, perto de 2012, 2013, que a gente tem um elemento aqui chamado perovskita, que aí ele está se despontando como um possível substituto do silício. Tá? Então, só para ampliar algo que a gente tem aqui, eu trago para vocês
primeiro, lá em cima na curva ali, ó, na curva mais alta aqui do gráfico, são as tecnologias que oferecem maiores eficiências. Mas com um detalhe, pessoal, essas tecnologias, por enquanto, estão disponíveis somente em laboratório. Não se conseguiu ainda trazer isso para o lado comercial, ou seja, a venda de módulos fotovoltaicos com esses tipos de células. São células multijunção. Você tem 3 junções, 4 junções, 2 junções, tá certo? Com ou sem concentrador. Então, por enquanto, isso aí está a nível laboratorial. E as tecnologias emergentes, né, são essas, dentre as quais a perovskita, mas você também tem células orgânicas, tá certo? E outras características aí. Mas a perovskita, lembrem-se, quando vocês chegarem a essas informações, vocês vão lembrar, o professor Augusto falou isso, né, que é sobre como isso está despontando aí no setor solar, né, com esse rápido crescimento na eficiência dela, e ela hoje está sendo, inclusive, misturada com outros materiais para compor as células aí que serão utilizadas logo, logo. E a eficiência dela já está bastante alta aí, por exemplo, aqui em laboratório se conseguiu aí 26%, enquanto a célula de silício aí, comercial hoje, o módulo está em torno de 20%, 21%, tá? Repetindo mais uma vez, fique à vontade aí para fazer qualquer pergunta, participar da aula, ok, pessoal? Aqui é só outro gráfico também do Laboratório de Energias Renováveis dos Estados Unidos, mostrando esses campeões de eficiência, né, nos módulos. Então, é só ressaltando aí de uma forma, vamos dizer, mais clara aí em relação ao que eu mostrei no gráfico anterior, tá? E nessa outra figura, já do Fraunhofer, um instituto alemão, eu tenho as 4 tecnologias, vamos dizer assim, mais utilizadas atualmente, comercialmente, e comparando com a perovskita, né? Então, como essa perovskita está despontando aí, você faz um comparativo aqui com as outras que já são utilizadas. Então, a gente tem o silício monocristalino, tem o policristalino, você tem o de seleneto de cobre índio galho, que é esse CIGS, você tem o telureto de cádmio, que é esse CDTE, né? E a perovskita. Então, para cada um é feito o quê? É apresentada a eficiência de uma célula, a área dada aqui, tá certo? E também de um módulo. O módulo fotovoltaico é constituído por várias células ligadas em série, como eu vou apresentar mais na frente para vocês, tá? Então, assim, vocês vejam aqui na figura que a gente tem o silício cristalino, né, que são esses dois, o mono e o policristalino. Você tem os filmes finos, são esses dois que eu coloquei aqui, e novas tecnologias, com novos materiais aí que a perovskita está se destacando. Certo? Bom, aí acontece o quê? A cadeia produtiva, né? Como é que eu chego no módulo fotovoltaico, que é formado por várias células, mas a partir de quê? Então, como o silício domina o mercado mundial, 95% do mercado mundial de módulos fotovoltaicos é feito de silício, e então é importante que eu coloque isso para vocês aqui, até porque tem um detalhe. O silício utilizado, né, na indústria, o Brasil tem um altíssimo potencial, com as maiores jazidas mundiais de quartzo. Então, o quartzo é a matéria-prima para fabricar o silício. Mas aí tem uma coisa interessante aí que eu quero colocar para vocês. O silício tem 4, vamos dizer assim, níveis de pureza. Então, você tem o silício metalúrgico, você tem o silício químico, você tem o silício grau solar e você tem o silício eletrônico. Então, o que é que muda nesses 4 tipos? Justamente, como eu falei, a pureza. Então, o detalhe é que, mesmo tendo as maiores reservas de quartzo mundial, nós no Brasil detemos somente a tecnologia do silício metalúrgico. A gente não tem a tecnologia, a gente não detém a tecnologia para os outros silícios. Então, a gente vende o silício ou quartzo mesmo bruto, ou vende o silício já metalúrgico,
E, claro, a gente tem que comprar depois o silício grau solar, no caso das células solares fotovoltaicas, dos módulos, e o silício eletrônico, que é o que compõe os chips dos equipamentos eletroeletrônicos aí, por exemplo, certo? Então, quando eu tenho o silício grau solar, o que é que eu vou? Eu vou fundi-lo, tá certo? E aí eu vou ter esses lingotes. Então, depois que eu fatio esses lingotes, eu vou ter os wafers, né, que são as placas propriamente ditas. Depois eu coloco o barramento, que são as trilhas de um material condutor, metálico, que é justamente que vai conduzir os elétrons. E depois eu uno essas células em um arranjo tal, né, normalmente ligadas em série, eletricamente, e aí elas vão formar os módulos fotovoltaicos, tá certo? Aqui, para vocês ilustrar assim a parte, vamos dizer assim, como um módulo fotovoltaico nas 3 tecnologias do silício, o mono, o poli e o silício amorfo. Perceba que você consegue distinguir aí as três tecnologias do silício, tá certo? Aqui, para entender direitinho aqui como é formado o módulo fotovoltaico. Então, veja bem, claro, o principal elemento, né, o componente, a gente tem as células solares, certo? E como eu disse, elas são ligadas em série. Aí você tem, onde essas células estão fixadas, você tem uma placa, tá certo? É uma placa rígida, né? E aí você protege as células com esse polímero aí, esse acetato é um plástico, tá certo? Para poder proteger as células. Com proteção adicional, você tem vidro, tá? Então, o vidro deve ter como característica, né, uma transparência muito elevada, né, justamente para facilitar a passagem da radiação solar. E fechando tudo isso, dando uma estrutura robusta a tudo isso, você tem a estrutura de alumínio ou de aço, tá certo? E aí normalmente se usa mais o alumínio até para tornar mais leve. Então ela dá esse fechamento. Na parte, vamos dizer, posterior, né, você tem a caixa de ligações, onde saem os 2 cabos, o positivo e o negativo, que vai permitir você ligar os módulos entre si. Tá certo? Alguma pergunta aí, pessoal? Tá tudo bem? Posso continuar, então? Pra mim tá tranquilo, pode continuar. Ok, então vamos lá, vamos para frente. Como eu disse, é um bate-papo, tá? Então fique à vontade aí para qualquer momento falarem também, certo? Eu até gosto porque a gente vai interagindo, viu? Veja bem, todos os módulos comercializados no Brasil, eles têm que ter registro no Inmetro. Isso significa que eles vão receber esse selo aí, que você já conhece, que é o selo de eficiência energética, que tem, por exemplo, em geladeira, em condicionadores de ar, tá certo? E outros tantos equipamentos aí, eletrodomésticos. Então, com os módulos não é diferente. Eles têm que ser certificados, ou seja, vão passar por uma série de ensaios para comprovar que eles estão atendendo os requisitos das normas brasileiras e, quando essas não cobrirem determinados aspectos, as normas internacionais. Então, ele vai ser classificado, né? Então, quando ele tem a letra A, então ele é um módulo mais eficiente, e você tem essa graduação aí, tá certo? Então, isso garante que no Brasil somente poderão ser comercializados módulos com certificado. Tá? Então, isso é uma garantia, inclusive, para o consumidor. Para o consumidor, ele é leigo, então ele quer composto estar lá, por exemplo, na casa dele, ele não necessariamente precisa ter conhecimento da área ou do que é energia solar fotovoltaica, etc, etc. Mas ele sabe que se está adquirindo um produto, ou a empresa instalou um produto que tem esse selo aí do Inmetro, então ele sabe que é um produto que atende aos normativos, certo? Bom, como eu disse, eu estou passando por vários aspectos aqui, né? Porque alguns desses que eu estou colocando, só isso aí por si só já daria uma aula, né? Então, claro que eu estou passeando aí por vários aspectos, para vocês terem uma contextualização aí bem geral aí
panorama, como eu disse, da energia solar fotovoltaica, tá? Com dados tecnológicos, tá? Com dados mais na frente aí de uso por regiões no mundo e por aí vai. Então tem algo interessante que quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, normalmente a gente usa uma unidade chamada watt-pico. O watt vocês conhecem, é uma unidade de potência, tá certo? E por que aparece esse pico? Então, veja bem, o watt-pico é para dizer que a potência máxima é gerada por aquele módulo sob determinadas condições ou critérios. Então, essas condições são chamadas condições padrão de ensaio. Tá? E ela estabelece 3 condições aí. Então, é a irradiância solar, ou seja, a quantidade de energia que chega por superfície. Então, foi estabelecido como valor de referência 1.000 watts por metro quadrado. A temperatura da célula, 25 graus Celsius. E uma distribuição espectral, que a gente chama massa de ar, estabelecida em 1,5. Então, vou falar um pouquinho de cada disso para vocês entenderem. Então, veja bem, a radiação que vem do Sol, né? Claro, ela chega com nível maior fora da atmosfera do que na superfície terrestre. Existe, vamos dizer assim, reflexão, refração, perda na atmosfera. E, então, o valor que a gente chega aqui na superfície, ele é um valor abaixo. Lá no topo da atmosfera, você chega a valor de 1.400 watts por metro quadrado. Aqui na superfície terrestre, você tem valores de 930 a 1.100. Então, assim, foi escolhido um valor como referência, adotou-se 1.000 watts por metro quadrado. Então, os módulos, eles são projetados a partir dessas condições. Por exemplo, a temperatura da célula 25 graus Celsius. Professor, mas só que no Nordeste a gente já tem temperaturas mais altas. Sim, aí já são as condições reais de uso. Você tem que fazer adequações de acordo com os dados fornecidos pelo fabricante para saber realmente como vai ser a parte operacional desse módulo sob determinadas outras condições. Tá? E a massa de ar, como eu disse, é justamente a atmosfera. Essa massa de ar que a gente tem aqui na atmosfera, que ela vai influenciar nessa distribuição da radiação solar. Então, a gente tem massa de ar, valores 0,5, 1, 1,5. Então, foi adotado o valor 1,5. Tá? Para vocês terem ideia, o valor 1 é a radiação sendo perpendicular à superfície, certo? Então, é como se fosse meio-dia, vamos dizer assim, o Sol tivesse a pina, como a gente fala. Então, como a radiação está vertical, então a massa de ar tem valor 1. Então, você vai variando isso ao longo do dia. Então, foi adotado como referência o valor 1,5, que mostra que ele já vai ter uma inclinação em relação à horizontal, ok? Então, veja bem, quando eu pego um módulo fotovoltaico que tem escrito, por exemplo, lá na sua placa lá de dados, 300 watts pico, significa que para aquele módulo gerar 300 watts, essas 3 condições têm que estar atendidas. E, claro, a gente sabe que isso é variável ao longo do dia. Né? A potência por superfície vai ser variável, a temperatura também, né? E a massa de ar também, essa contribuição aí também vai ser alterada, certo? Justamente pelo ângulo de incidência da radiação. Então, se vocês terem ideia em questão da irradiância, vejam que interessante aí. Eu tenho aqui mostrando essa figura vários níveis, tá? Desde o valor aí de referência de watts por metro quadrado até 200 watts por metro quadrado. Então, eu tenho um dia totalmente ensolarado, onde eu tenho essa potência máxima, e tem um dia aí que uma situação devido à nuvem, chuva, etc., que chega a 200 watts por metro quadrado. Então, percebam, esse gráfico está dizendo o seguinte, que a quantidade de luz solar vai influenciar diretamente na corrente elétrica produzida pelo módulo, certo? Percebam que a tensão ela varia pouco em função disso. O valor dela lá está se comportando de forma constante, vamos dizer assim. Mas a corrente não, a corrente tem valores alterados em função dessa luminosidade. E aí, lembrando, pessoal, que uma célula fotovoltaica ela é uma fonte de corrente. Né? Então, você teve a radiação, você vai ter corrente lá sendo injetada no circuito, certo?
Bom, e aqui eu já estou entrando também na parte bem prática aí. Como instalar um módulo fotovoltaico? Aí eu quero que vocês atentem o seguinte. Eu tenho que seguir 3 regras aí básicas aí para a gente ter a instalação de forma adequada, tá? A se ter o maior aproveitamento da radiação solar. Então, veja bem, a primeira delas é que a face do módulo deve estar voltada para o norte geográfico. Quando o módulo está instalado no hemisfério sul, o Brasil está aqui no hemisfério sul, todas as faces do módulo, vamos dizer assim, devem estar voltadas para o norte geográfico. Tá? Se eu estou no hemisfério norte, essa face deve estar voltada para o sul geográfico. Mas, realmente, que eu quero até complementar aqui, nem sempre isso é possível, porque a gente instala, por exemplo, nas residências no telhado. E aí você não modifica o telhado, porque a inclinação do telhado, porque, veja bem, é isso que eu quero falar agora. Outra dica é que a inclinação em relação à horizontal tem que ser igual da latitude do local. Ora, se você pegar Natal tem latitude 5,7 graus, aproximadamente. Então, se você colocar um módulo desse, ele praticamente vai estar na horizontal. Então, aí você vai acumular sujeira e não é interessante. Então, o que a gente faz? Como a gente instala em telhados, e em função da telha, se é cerâmica, se é metálica, se é de fibrocimento, ela vai ter uma inclinação diferente. Então, a gente vai ter inclinações aí de 12 graus, de 16 graus. Então, veja bem, a gente instala naturalmente os módulos acima dessas telhas, claro, eles com essa inclinação para facilitar a instalação, né? E nem por isso eles deixam de gerar muita energia, porque, como eu disse, a gente está no Brasil e a gente já viu lá atrás, a gente tem altos índices de radiação. E a terceira condição é justamente o ângulo de azimuth. O ângulo de azimuth é aquele ângulo que faz com o norte, no nosso caso aqui, tá certo? Então, norte geográfico, a ideia é que você tendo o módulo apontado com azimuth 0 grau, né, você vai receber maior insolação, mas você vai ter, claro, inclinações em função de onde o módulo está e como ele foi instalado. Certo? Então, essas são as 3 regras básicas aí que tem que ser, vamos dizer, que servem de orientação para a instalação. Tá certo? Por exemplo, vamos pegar o Campus Natal Central, o prédio grande ali das salas de aula ali, tá certo? Os blocos A, B e C. Como é o telhado daquele módulo, né? daquele prédio? Eu tenho 2 águas ali, como é que chama? Eu tenho duas partes do telhado dessa forma, tá? Então, o que acontece? A gente não modificou as telhas lá para instalar os módulos, a gente instalou nessa posição. Então, percebam, é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Vou até colocar aqui de forma que ficar bem de frente da câmera. É como o norte estivesse aí para a câmera e o prédio está aqui. Eu percebo que os módulos foram instalados, parte deles da usina está voltada para o nascente, ou seja, para o leste, e parte está voltada para o poente, ou seja, para o oeste. Então não foi seguida aquela orientação de estarem todos para o norte. E nem por isso a gente deixa de gerar muita energia para atender as nossas necessidades lá, certo? Então a gente tem que fazer uma análise também do local onde vai ser instalado e, claro, fazer medições, estudos, né, para saber se os valores, vamos dizer assim, os valores perdidos, vamos chamar assim, que não serão gerados, né, se eles são valores pequenos, eles podem ser desprezados e a gente adotar conforme o telhado é instalado, ok? Bom, pessoal, o módulo, já falei muito do módulo, existe outro componente também importantíssimo no sistema solar fotovoltaico, que é o inversor. Então, o módulo solar fotovoltaico, ele gera energia elétrica em corrente contínua. Mas nossas cargas, né, elas são em corrente alternada. Então, eu preciso converter essa CC, corrente contínua, em CA, corrente alternada. Então, para isso, eu uso o inversor. Então, o inversor é um equipamento, né, um componente extremamente importante dentro de uma usina solar fotovoltaica. E aí você vai ter 4 tipos de inversores aí. Você tem o mais comum, que é o chamado grid tie, que é utilizado em sistemas que são conectados à rede, que é esses que a gente tem hoje em dia.
Porque, vejam bem, se vocês perguntassem, vamos dizer assim, há 20 anos, alguém, quando você entende energia solar? A pessoa ia dizer, sabe o quê? É uma energia cara. Porque naquela época realmente ela era muito cara, mas principalmente porque ela precisava de baterias, certo? Para armazenar energia elétrica você usa à noite, por exemplo. Mas como houve o avanço de você conectar seu sistema na rede elétrica da concessionária, porque sua instalação está conectada à rede elétrica concessionária, então o que acontece? Você não precisa mais armazenar energia em baterias. É como se a energia fosse armazenada na rede elétrica para você usar depois. Então, quando você tirou esse peso, esse custo das baterias, os sistemas solares fotovoltaicos caíram consideravelmente. E, claro, teve a contribuição, né, também aí das células fotovoltaicas, que também tem seus preços em queda aí ao longo do tempo. Tá? Então, quando eu tenho um sistema ligado à rede, que é a grande maioria da geração distribuída, eu vou usar um inversor grid tie, tá certo? Quando eu tenho um sistema isolado, ou seja, eu não tenho rede pública de energia elétrica, eu vou construir minha usina, eu vou ligar, claro, a minha casa, né? Eu estou lá no meio rural, eu estou numa montanha lá qualquer lá, então é um sistema autônomo, como a gente chama, um sistema isolado, um sistema off-grid. Então o inversor vai ter características diferentes, certo? Daquele grid tie. Existe uma evolução de inversor que o inversor é instalado no módulo fotovoltaico. Tá? Então, ou seja, cada módulo ele vai ter seu inversor. E por isso ele é chamado microinversor, porque seu tamanho é reduzido, né? E aí ele tem outras características. Certo? É diferente daquele inversor lá que eu falei, o grid tie, o off-grid, que ele vai receber vários módulos ligados, né, entre si e sendo ligados ao inversor. E por fim você tem um módulo híbrido, que é aquele que você tem condições de alimentar uma rede aí, mas a partir de várias fontes, por exemplo, energia eólica, energia solar, entendeu? Então você pode ter esses inversores que têm essas características. Porque sistemas híbridos, eles aproveitam várias formas de energia. Então, por exemplo, um sistema híbrido mais complexo, ele teria energia solar fotovoltaica, energia eólica, biomassa, geradores diesel, pequena central hidrelétrica, então tudo isso interligado numa rede só. Então, isso é um sistema híbrido. E aí, ressaltando aqui que você tem os inversores também, eles são certificados pelo Inmetro, né? Então, isso dá uma garantia de que eles são equipamentos certificados e que atendem os normativos, ok? Só para vocês terem ideia aqui do uso dos inversores, né? Eu tenho algumas aplicações, quando o inversor é string, quando é central, quando é microinversor. O que é string? String, pessoal, é quando eu ligo vários módulos em série, tá? É chamado de fileira. Então, o termo string já é bastante usual. Então, eu tenho 10 módulos ligados em série. Então, vão ter aqui, no final aqui, eu vou ter um cabo positivo e um cabo negativo. Então, essa string, né, ela, normalmente você tem inversores utilizados aí acima de 150 kW, né? Aí você tem o inversor central, quando eu tenho um inversor que atende várias strings, tá certo? Um grande inversor. E eu tenho um microinversor, como eu falei para vocês. Então, mas percebam que as eficiências são elevadas. Ou seja, equipamentos eletroeletrônicos, eles têm eficiências elevadas, né? Vocês sabem, o motor elétrico, por exemplo, você chega a atingir aí 98%, o transformador atinge 99,6, 7%. Então, são máquinas elétricas que têm eficiência muito elevada, né? Então, com o inversor não é diferente. Bom, aqui eu apresento algumas fotos, tá, para vocês verem de uma geração centralizada. Então, perceba que eu tenho muitos módulos, cobrindo uma área considerável. E, claro, isso aqui é uma usina comercial, gera energia aí para atender aí as necessidades aí dos consumidores, mas é a energia que é vendida, tá? É uma empresa que constrói esse empreendimento para vender energia. E aqui no centro aqui da foto vocês veem, dentre outros equipamentos, vocês veem, por exemplo, os inversores aí, certo? Bom, e aqui, isso aqui é geração centralizada, como eu orientei lá atrás para vocês. E agora aqui isso é geração distribuída. Então está aí uma casa
onde o proprietário lá, a família, decide instalar uma usina solar fotovoltaica. Tá? Então, o que acontece? Neste caso, como eu disse, você vai ter um inversor daquele tipo grid tie. Porque o que acontece? Veja bem. O módulo gera em corrente contínua, você usa o inversor que transforma ou converte para corrente alternada, e depois essa energia ela é conectada ou entregue no quadro geral da instalação. O que a gente chama de quadro de distribuição, quadro geral de baixa tensão, tantos outros nomes que se tem. Como este quadro recebe energia da concessionária, então perceba, este consumidor e, por sua vez, a usina, assim como as outras cargas que ele tenha, tudo isso vai estar conectado à rede elétrica no final das contas. Então, como é o funcionamento aí? Tem insolação, tem energia elétrica sendo produzida. Tem carga para consumir, vai consumir essa energia elétrica, e aí eu não vou precisar da energia da concessionária. A carga é maior do que o consumo da carga é maior do que a usina está produzindo. Então eu vou consumir da usina e vou consumir da energia elétrica da concessionária. Vamos pegar o outro lado. A energia que está sendo produzida é maior do que a carga consome. Então, naturalmente, aí eu quero chamar a atenção para vocês, essa energia será injetada na rede da concessionária. E é onde vem a grande sacada aí do sistema que a gente adotou, claro, tendo como exemplos a Europa e os Estados Unidos. É que esta energia injetada, ela vai estar disponível para vocês, para o consumidor, por até 60 meses. Então, por exemplo, se eu injetei 100 kWh, eu poderei utilizar esses 100 kWh em até 5 anos. Tá? Então, veja bem, além de reduzir meu consumo da concessionária, porque agora eu estou gerando parte das minhas necessidades através da usina solar fotovoltaica, além disso, eu ainda vou o quê? Ter créditos de energia elétrica para consumir a qualquer época. E quem faz essa conta toda é a concessionária. Então, a concessionária, ela instala um medidor bidirecional, ou seja, aquele medidor que a gente tem na casa da gente, ele é trocado, é substituído por um medidor bidirecional. Esse medidor, ele mede tanto a energia que eu consumo da rede elétrica da concessionária, como aquela que eu injeto na rede da concessionária. E aí a concessionária, na conta apresentada para o consumidor, né, no final do mês, vai apresentar esses valores e vai dizer, inclusive, quanto você tem de crédito. Você sabe que já vai gerar aquilo ali. Vai ter aquele valor para ser utilizado. Né? O fato, veja bem, aí tem que ficar bem claro, que eu consigo reduzir 90%, 91%, às vezes até 92% da minha conta de energia. Veja bem, eu não vou reduzir 100% da minha conta de energia, eu não vou zerar minha conta de energia, ou seja, eu não vou pagar mais energia elétrica na concessionária, não, eu vou continuar pagando. Por quê, pessoal? Porque, veja bem, à noite eu não tenho radiação solar. Então, à noite eu preciso consumir energia da concessionária. Está entendendo? Então, como eu consumo essa energia, eu preciso estar ligado a ela. E pelo fato de estar ligado a ela, mesmo eu zerando o consumo, que aí quando eu posso zerar o consumo, eu posso gerar durante o dia muito mais energia do que eu precisei à noite. Então, mais do que zerar, eu vou ficar com um saldo positivo. Mas eu vou ter que pagar a conta de energia. Por quê? O fato de eu estar ligado nela, mesmo que eu não consuma nada, eu tenho que pagar aquele valor mínimo, tá? Que é o valor pelo fato de você estar com aquela disponibilidade de energia. E aí, sobre esse valor da conta, vão incidir, por exemplo, a eliminação pública. Então, você vai ter sempre alguma conta a pagar, certo? Agora, você pode realmente não pagar mais consumo de energia elétrica. Você se vê livre do consumo de energia elétrica, porque você gera muito mais do que você eventualmente consome da rede. Ok? Acho que ficou claro para vocês aí. Qualquer dúvida, pergunta. Aqui outra forma mais recente de se utilizar ou instalar módulos solares fotovoltaicos, que é justamente o quê? Sobre as lâminas d'água. Então vejam que interessante, eu já tenho aqui na hidrelétrica de Balbina, lá no Amazonas, uma usina de 1 megawatt, é uma usina experimental da Eletronorte,
Aqui eu já tenho essa aqui no Lago do Sobradinho, aqui na Bahia, que é uma usina experimental da Chesf, também de 1 megawatt. E aí para a gente estudar como é o comportamento, né? E a ideia é que se amplie essas usinas aí para até 5 megawatts. Mas veja que interessante, pessoal, eu tenho algumas vantagens interessantes aí. Se eu instalar uma usina dessa, como estas estão mostradas aí, no hidrelétrico, eu já tenho toda a infraestrutura pronta. Já tenho subestações, linhas de transmissão, já construído, porque eu tenho a hidrelétrica. Então, assim, eu já não vou ter esse custo adicional aí pelo fato de eu ter instalado uma usina. Outra coisa, como eu tenho essa lâmina d'água, o resfriamento lá é mais rápido, tá? Dos módulos solares na parte inferior, certo? Do ponto de vista do Nordeste, isso tem algo interessante, que é eu diminuir a evaporação. Eu não sei se vocês sabem, o Nordeste, por exemplo, ele não chove pouco, cara. Chove pouco em relação ao Sul, por exemplo, ao Norte. Mas a quantidade de água que cai para a gente, ela é muito boa. A questão é que o índice de evaporação no Nordeste é muito elevado. Está entendendo? Então, como evapora muito rápido, a gente não tem água disponível por muito tempo. Nossos açudes e lagos, etc. E aí você cobrindo isso, então você já tem essa superfície coberta, já diminui um pouco essa evaporação. Por exemplo, uma ótima opção seria, por exemplo, instalar nesses canais aí da transposição do São Francisco, como foi feito na Índia. Ainda você tem canais lá onde eles são totalmente cobertos com módulos fotovoltaicos. Por enquanto, nos canais da transposição aqui no Nordeste, não estão sendo utilizados nos canais, né? A instalação de usinas. Mas estão sendo instaladas próximas às estações de elevação. Que o nível da água precisa se elevar para atingir outra cota para poder continuar sendo encaminhado aí para outras cidades, tá? A energia solar fotovoltaica também está sendo utilizada na transposição do Rio São Francisco. Bom, aqui só para mostrar aqueles sistemas que eu já até adiantei, né? De forma bem rápida. Eu tenho aquele sistema autônomo, perceba, eu não tenho rede elétrica, então eu vou ter bateria normalmente, né? E quando eu tenho bateria, eu preciso ter um controlador de carga, certo? Para controlar a carga na bateria, para não danificar. No caso da ligação da rede elétrica, eu não tenho mais baterias. Neste caso específico, eu até coloquei, até para chamar a atenção, eu tenho 2 medidores, que é outra possibilidade. Um mede a energia que eu consumo, outro mede a energia que eu injeto. E aquela rede híbrida que eu falei aí, com várias opções, inclusive com armazenamento, como eu tenho baterias ali embaixo. Outra facilidade que o investidor traz no sistema fotovoltaico como um todo é o seu monitoramento. E isso é dado pelo investidor, tá? Então, por exemplo, com o celular, com o tablet, com o computador, em qualquer lugar do mundo, eu sei quanto é que está gerando a usina que está lá em casa, por exemplo. O comportamento da minha rede, dos meus equipamentos, tá? Então, essa é outra facilidade e comodidade que os sistemas solares fotovoltaicos trazem aí para o usuário. Eu coloquei isso aqui porque para demonstrar outras possibilidades da energia solar fotovoltaica. Tem um tipo de instalação chamada EBI-PV, que é você integrar a usina solar fotovoltaica na edificação. Então, por exemplo, vocês pegam aqui o estádio do Mineirão aí, ó, tem essas usinas instaladas, né? Essa usina, melhor dizendo, esses módulos. Aliás, eu vou chamar a atenção que antes da Copa do Mundo 2014, lá em 2012, já foi lançado um programa Estádios Solares. A ideia é que todos os estádios a serem utilizados na Copa do Mundo tivessem usinas solares fotovoltaicas. Infelizmente, nem todos puderam atender esse programa. E você tem hoje, por exemplo, o Mineirão, você tem a Arena Pernambuco e outras duas mais que nessas usinas. Por exemplo, o Mineirão é na cobertura, a Arena Pernambuco já é no terreno ao lado, né? Então, cada um tem sua opção. Tem esse prédio aqui, onde os módulos são instalados na fachada do prédio, é outra possibilidade. Então, integrou, é como se fosse as esquadrias, né? O vidro aí do prédio. E aí, aqui embaixo, eu coloquei algumas
algumas células fotovoltaicas coloridas que pode ter esse efeito estético, inclusive transparentes, totalmente transparentes, tá? Foi desenvolvido recentemente aí. Okay? Essa possibilidade que os arquitetos ainda não tentaram no Brasil, para isso expandir aí no nosso país, tá? Bom, eu vou passar agora as vantagens e desvantagens, claro, né? Para, assim, reforçar. Então, as principais vantagens da energia solar fotovoltaica. É um recurso totalmente renovável, né? O sol está aí há muito tempo e vai continuar durante bilhões de anos ainda. Tá? Então, você tem aí energia aí totalmente renovável, certo? O sistema solar fotovoltaico não emite ruído, ele não tem partes móveis, né, que façam barulho, e não polui porque não queima nenhum combustível, certo? Então, você está livre de gases de combustão, por exemplo. A manutenção mínima, você basicamente é lavar os módulos com água. Só em caso de uma sujeira mais extrema que você deve passar um sabão líquido, mas normalmente a água resolve. Normalmente a água da chuva já lava, certo? O módulo tem uma vida útil elevada. Então, por exemplo, todo fabricante, isso é todo, ele garante aí que com 25 anos o módulo está gerando ainda aí 86% da energia que ele gerava no início da instalação. Tá? Agora, o módulo físico ele tem duração de mais de 30 anos. Eles tem como ideia aí, por exemplo, esses módulos são instalados aí em satélites e estações. A modularidade é um aspecto interessante porque permite você construir sua usina em partes, por exemplo. Né? E aí, por exemplo, quando alguém que está interessado em instalar uma usina fotovoltaica, você tem 3 parâmetros para nortear a sua escolha. Por exemplo, quanto você quer reduzir da sua conta de energia, quanto você tem de recurso disponível e quanto você tem de área para instalar sua usina. Então, esses 3 parâmetros vão nortear a sua escolha. Por exemplo, eu quero zerar meu consumo de energia, tenho área disponível, mas não tenho dinheiro agora. Então, você compra uma parte da usina. Depois você vai ampliando, por exemplo. A facilidade de instalação é fácil de instalar, mas aí, veja bem, não é qualquer aventureiro que deve instalar uma usina solar fotovoltaica, até porque ela tem algo que a diferencia das outras instalações elétricas. É justamente o fato de ela lidar com corrente contínua, com valores de tensão elevados e correntes com valores elevados. A gente está acostumado a lidar com corrente contínua em valores em equipamentos eletrônicos. Então, as correntes são da ordem de miliamperes, então são valores baixos, né, alguns poucos amperes. Mas você tem arco voltaico, né, por exemplo, que é perigoso, pode causar um incêndio, pode comprometer a integridade física das pessoas. Então não é qualquer aventureiro que vai poder instalar, não. Né? Então tem que fazer um curso aí de formação para poder dar. E ela é excelente em locais remotos, por exemplo, está lá no alto de uma montanha, lá, chega energia elétrica, então instala um módulo solar lá e você vai ter energia, por exemplo, para alimentar uma estação de rádio, uma estação climatológica e meteorológica e por aí vai. Entendeu? Então, são muitas as opções. Agora, claro, você também tem algumas desvantagens, né? Então, assim, mesmo não sendo aquele valor muito alto que se tinha há 20 anos, ela ainda tem um valor considerável para ser investido, né? Agora, a grande sacada que tem que ser dita é o tempo de amortização, é o tempo que você leva para pagar esse investimento. Isso hoje aí está em torno de 3 anos e meio numa instalação residencial. Então, perceba, você investe um valor, com 3 anos está pago e agora você vai ter no mínimo aí 22 anos, se você botar 25 anos de operação da sua usina, porque com certeza ela vai passar mais do que isso. Então você vai ter energia sendo produzida sem custo nenhum para você. Uma desvantagem é que a geração é intermitente, ou seja, você não tem 24 horas de radiação solar. Então à noite você não tem sol, então a usina não vai gerar, né? E aí você precisa de outras formas de energia. E a não ser que você tenha armazenado, como eu disse, e aí para gerar mais formatos que você tem hoje, largamente utilizado, você não tem esse armazenamento, a não ser, claro, entre aspas, a rede da concessionária, que você colocou a energia lá e você vai ter esse valor para usar, esse valor em quilowatt-hora para usar depois.
Bom, e a eficiência dos modos que ainda está nesse patamar de 20%, então tem muita coisa a ser melhorada, ciência aí, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica tem que incrementar isso aí, ok? Bom, e aqui eu entro na questão do panorama mundial, percebam que vem crescendo ao longo do tempo e o crescimento é exponencial, né? E vai continuar isso, pessoal. Como eu disse aí, a energia solar vai dominar aí com a eólica, a biomassa, a matriz energética mundial, que hoje é mundial, ela é altamente poluente. Mais de 80% é de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral e mais a nuclear. Já a matriz brasileira, a elétrica, ela é mais de 85% renovável. Então perceba que a gente também se destaca nisso aí no nosso país. Bom, aquele crescimento todo que eu mostrei na figura anterior deve ser isso, e uma coisa na verdade puxa a outra. O rápido decaimento aí, né? O caimento aí do valor, do preço do módulo fotovoltaico. Então, por exemplo, há 10, 11 anos aí, você tinha aí até $3 por watt. E hoje esse valor está abaixo de 3 centavos de dólar. Então, é uma coisa realmente fantástica aí, certo? Bom, não tem como não falar de energia se não falar de geração de emprego. Você tem que ter impacto social. Então, nessa figura aqui, né? Essa figura é de uma publicação do ano passado, então ela retrata aí o ano 2019 no mundo. Quantos empregos foram gerados por fontes renováveis de energia? Então, estão todas as fontes renováveis aqui, ó. Percebe que a solar se destaca, né? A solar fotovoltaica aí, ela se destacou, ela tem mais de 1/3 dos empregos gerados no mundo em 2019 por energias renováveis. A contribuição foi dada pela energia solar fotovoltaica. Então é um mercado assim crescente, vai precisar cada vez mais pessoas para atuar nos seus vários nichos, né? Então vocês estão aí convidados a participar aí desse mercado, tá? Eu estava só para ilustrar aqui o top 10 aí das maiores usinas fotovoltaicas do mundo. Então, até pouco tempo aí, o Brasil tinha uma que ficava em 10º lugar. Hoje, a gente tem dominando aí a China, a Índia, né, principalmente, e os Estados Unidos com as maiores usinas. Veja bem, hoje você tem a maior usina do Brasil, como eu vou mostrar mais na frente, você tem, chega a 500 megawatts. Você pegar a maior usina do mundo aí na China, você tem 1.547, mais de 3 vezes a usina que você tem aqui no Brasil. Então, realmente é uma coisa fantástica. Bom, aqui eu coloco alguns marcos da energia solar fotovoltaica no Brasil, e tudo começou lá em 2011, quando a ANEEL ela lançou um projeto de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, né, que o objetivo era a contratação de usinas solar fotovoltaica, para realmente se conhecer o comportamento dessa forma de utilizar essa energia no nosso país. E aí várias empresas, instituições acadêmicas participaram, e naquele ponto aí começaram a ser construídas essas usinas de 1 megawatt, por exemplo, aqui no país. Mas aí houve alguma coisa importantíssima do ponto de vista da geração distribuída. Essa resolução 482 da ANEEL, de 2012, que ela criou a figura do consumidor da energia e gerar a sua própria energia. E aí eu quero ressaltar para vocês aqui que não é somente geração de energia solar fotovoltaica. Essa resolução ela contempla 4 formas de energia solar fotovoltaica, certo? A questão é o seguinte, pessoal, eu tenho que adiantar um pouco aí, porque, né, já está 11h34, vamos dar uma puxada aí para a gente contemplar tudo, tá certo? Mas esse material eu disponibilizo, viu, Adjair, para o pessoal, você pode colocar, eu já coloco para você pode colocar para o pessoal aí, tá certo? Então eu vou dar uma corrida aqui e fico à disposição para... Com certeza, hoje. Porque realmente o tema é muito empolgante, a gente, né? Com certeza. Falar, e eu trouxe um panorama bem geral, então não vai dar tempo de a gente falar em tudo, mas eu estou à disposição aí para vocês aí. Então eu vou dar uma adiantada rápida, tá? Rapidinho aqui para a gente encerrar. Já fica bom até que horas aí? Me diga aí. 10 para meio-dia? 10 minutos mais. Meio-dia? Hã? Uns 10 minutos mais. Eu tenho muita coisa aqui, mas vamos dar uma corrida aqui então. Vamos lá.
Percebam bem, essa resolução 482 foi quem criou isso, e ela depois foi ampliada com a 687 de 2015. E aí o governo federal passou a fazer leilões de energia, a BNT publicou suas normas, então esses são os grandes marcos aí. Então, na 482 foi criada aquela figura, né, do microgerador e o mini gerador, aquele modelo que eu falei, de você ter créditos a serem utilizados. E a 687, ela trouxe outros tipos de, por exemplo, condomínios, pessoas no condomínio se reúnem para obter as vantagens da energia solar fotovoltaica. Bom, aqui são algumas normas, eu não vou ler todas, só quero chamar a atenção nessa que está aqui mais abaixo, a 16690, que é a norma realmente de projeto para instalações fotovoltaicas, tá? Então, vocês conhecerem aí. Essa parte dos incentivos eu vou pular, tá certo? São incentivos dados por instituições, pelo governo estaduais, municipais, o federal, para aumentar o uso da energia solar fotovoltaica. Então, eu vou adiantar isso aqui, tá? E aqui são dados da B Solar tirados ontem, né? Eu baixei, ontem não, hoje, aliás, de madrugada, eu tirei esses dados aí, então mostra o crescimento aí da energia solar no nosso país, tanto a centralizada quanto a distribuída, tá? Aqui é a evolução do preço dos leilões de energia aqui no nosso país, e aqui dado também tirado hoje, da ANEEL ali, ó. Como eu disse, eu tenho aqui 3.914 empreendimentos, gerando 3.288 megawatts, estão sendo construídos 33 novos empreendimentos, e outros já foram otorgados. Percebo que 13.609 já está com a previsão de instalação aí, tá certo? Então, vai crescer cada vez mais. Isso precisa de vocês aí, tá? Aqui é o valor, uma usina residencial, comercial, industrial, por exemplo, R$ 4,96, R$ 4,96 por watt instalado. Então, a conta rápida aí, você colocar R$ 5,00, esse valor já chegou até a 4, viu, pessoal? Porque está oscilando o dólar e complica. Mas você tem aqui comercial, você tem abaixo de R$ 4,00. Né? Então, eu quero utilizar uma usina de 1.000 watts, 1 kW, eu vou gastar R$ 4.000, por exemplo. Né? Aqui é o valor do tempo de retorno, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em função da tarifa e outras coisas, você tem 5 anos. Mas você tem estados aqui com 3 anos e meio, por exemplo, de retorno aí do seu investimento, como eu disse, chegando até a 3 anos, se for comercial. Esses dados aqui são dados da geração distribuída. Veja bem, a ANEEL não publicou, não atualizou esses dados. Então, os mais recentes que eu tenho são esses de agosto do ano passado. Aqui é geração distribuída, ou seja, consumidores que instalam usinas para atender suas necessidades. Aqui são os estados que mais geram. Minas Gerais é o que está mais na frente. A solar se destaca dentre aquelas eólica, termoelétrica e a hidrelétrica, né, que são as 4 possibilidades dentro daquela resolução 482. Então, a fotovoltaica destaca-se aí com quase 100%. O setor comercial e residencial também destacam-se entre os demais. Aqui são as maiores usinas do Brasil. Por exemplo, aquela que eu disse aqui, ó, a capacidade máxima terá 471 megawatts, né? Então, abaixo de 500, como eu tinha dito para vocês. Vou passar isso aqui. Isso aqui é a formação profissional, tá? O MEC ele já tem muito bem solidificado a questão de como formar profissionais para o mercado. Então, tem profissionais de nível médio, profissionais de curso superior, tá certo? Em energia solar fotovoltaica, tá? Então, vocês podem aí, e aí eu convido mais uma vez a participar. O que é que falta fazer para a energia solar fotovoltaica ainda crescer, pessoal? Aumentar as políticas fiscais, os investimentos, consolidar aquela cadeia produtiva lá do silício grau solar, qualificar os profissionais necessários para atender o mercado e por aí vai, tá? E para encerrar, viu, e alunos, eu vou falar do projeto de IF-Rede Solar, que rapidamente aqui mostrando as fotos das usinas para vocês entenderem, eu encerro, tá certo? Então, hoje no Instituto tem 21 usinas, destas 4 já foram ampliadas, a gente tem uma capacidade instalada de 2.138 kWp, ou seja, 2,14 megawatt-peak. A primeira usina foi a da reitoria, lá em 2013, em dezembro de 2013, e a maior usina é a do Campus Natal Central, aí, que tem quase 200 kWp. Na verdade, são 2 usinas fisicamente, mas eu falo daqui a pouco mais sobre isso. São dados importantes, mais de 16 milhões de reais foram investidos pelo Instituto. Olha que dado importante, a gente está economizando nas nossas contas de energia, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte está economizando R$1.300.000 por ano. Isso significa que esse valor está sendo revertido em outras ações do Instituto.
vamos equipar laboratórios, contratação de mão de obra terceirizada e por aí vai. E outro dado importante do ponto de vista ambiental é a quantidade de gás carbônico neutralizado. 281 toneladas por ano. Ou seja, não estou usando parte da minha necessidade energética da rede pública, que tem sua conotação, vamos dizer, de poluição, então, né, poluente. Então, eu estou contribuindo para isso, tá? Aqui são os tipos de instalação, vocês vão ver. Eu tenho no teto, eu tenho no chão, eu tenho no estacionamento, e eu tenho módulos policristalinos dominando, e também tenho monocristalino. Então, como eu disse, nossas usinas estão espalhadas nos nossos campos, então a gente cobre todo o estado, e as possibilidades de pesquisa são muitas aí. Então, vou começar rapidamente para terminar aqui, já está para encerrar. Veja bem, a denominação da usina é o nome do local onde ela está instalada, o campus ou reitoria. Aqui eu tenho a quantidade de módulos, a potência por módulo e a potência total, a capacidade instalada. Então, a ordem de apresentação é a ordem cronológica de entrada em operação, tá? Não é da maior para a menor potência e vice-versa, não é em ordem alfabética, não. É em ordem cronológica de entrada em operação. Então, vou falando rapidamente para vocês aí, ó. Ceará Mirim, São Paulo do Potengi. Então, essas três primeiras na cobertura dos prédios, ou seja, nos telhados. Aí eu vou ter as duas próximas instaladas no solo. São as duas únicas no solo. Canguaretama e Currais Novos. Aí depois já começam as usinas, além do telhado com parelhas, as usinas nas coberturas dos estacionamentos. Né? São Gonçalo do Amarante, por exemplo, e por aí vai. Campo Natal Central, ou seja, aquele prédio todinho ali, ó, das salas de aula, já está ocupada a cobertura todinha com módulos fotovoltaicos. Então, se a gente for ampliar essas usinas, vai ter que achar outros espaços. Né? Aí vem Pau dos Ferros, né? Caicó, João Câmara, Lages. Aí perceba que Mossoró é outro tipo de telha, então já dá outra possibilidade de instalação, de pesquisa, de aprendizado. Então, telhas cerâmicas, aí a grande maioria é telha de fibrocimento, né? Que foi Santa Cruz, Zona Norte, Cidade Alta, né? Tem duas usinas, uma no prédio e outra no estacionamento. Estacionamento também Parnamirim, Nova Cruz, Apodi, Ipanguaçu e Macau são as duas mais recentes instaladas, tá certo? Então, esse foi o primeiro grande ciclo de instalação de módulos de usinas solares fotovoltaicas. E aí, assim, no Centro de Pesquisa em Energia Solar Fotovoltaica, isso foi uma concepção minha, tá? Inclusive, essa logomarca, viu, Jair? Foi também minha aí, esse desenho aí, essa ideia dessa logomarca, que eu peguei o símbolo dos IF, né? Aí eu elevei aquele círculo ali vermelho, que ele normalmente fica na esquina do I, né? Dentro do IF, e ele passou a ser um sol iluminando o centro de pesquisa. E se vocês perceberem, as letras estão inclinadas, porque os módulos normalmente são instalados inclinados, né? Então, assim, a gente está no momento que a gente não está presencial, mas quando a gente voltar à normalidade, eu quero convidá-los a conhecer o centro de pesquisa. A gente envolve professores, alunos, os administrativos, a comunidade externa, em pesquisa, em conhecimento, tá certo? Em acompanhamento das nossas usinas e de outras. Então, é um local, um ambiente adequado para a gente fazer essas atividades. Então, estão todos convidados aí. Então, está aqui meu e-mail, tá? Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa e conversar. Então, agradeço mais uma vez, né? Passou o tempo, tive que me adiantar um pouquinho em função da hora. Mas é isso aí, Edjair. Fica à vontade à discussão aí para os alunos aí, tá? Grande professor Augusto, muito obrigado aí pela sua apresentação, meu amigo. Foi uma apresentação realmente bastante importante, deixar a gente a par aqui da energia fotovoltaica, né, em si, do crescimento que está tendo tecnologicamente falando. Muito show mesmo, tá? E parabéns aí, viu, pela iniciativa aí dessa pesquisa, né? E certeza aí quando ele retornar eu vou lhe procurar para a gente saber se a gente se encaixa aí algum desse aí. Tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa boa aí para fazer. Agradeço a turma também, tá, pela participação. E mais uma vez, professor Augusto, muito obrigado, viu? Espero contar com sua presença em outras turmas, tá? Em outras... Amigo, você só pode contar comigo, viu? Pode contar comigo sempre aí, estou à disposição. A gente agenda e eu terei o maior prazer em fazer esse bate-papo com os alunos aí, viu? Pode contar comigo. E agradeço também aos alunos aí
por terem participado. E a gente está sem tempo, né, Jair? Então fica o meu e-mail aí para eles terem contato. Eu vou mandar essa apresentação para você. Aí complica. Eu vou mandar agora pelo WhatsApp, aí você disponibiliza para eles, tá certo? Com certeza, Augusto. Lhe agradeço, meu amigo. Grande abraço a todos aí. Tranquilo, então. Tá certo. Pessoal, depois eu converso com vocês no WhatsApp, tá? Eu sei que vocês estão um pouco apressados, tá? E a gente conversa como é que vai ficar para frente, certo? Nosso seminário, tá ok? Um grande abraço a todos. Professor Augusto, mais uma vez, obrigado. Tá? Obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Grande abraço, tudo de bom, viu? Tá, um abraço a todos.